18º mandamento. Prosperareis juntos. O que isso quer dizer? Quando um casal se une, uma das metas que eles devem ter é exatamente se multiplicar, alcançar o seu potencial, somar as suas forças, os seus talentos, para que a união dos dois possa alcançar mais do que se eles estivessem separados. Deixa eu colocar isso em contexto lá dos tempos da antiguidade. No início da história da humanidade, uma tribo, uma vila, um clã, começava com um casal, com marido e mulher. E por isso que era importante, naqueles tempos, que a mulher desse filhos, e muitos filhos, porque a força estava nos números, no número de pessoas, de filhos, especialmente homens, porque eram eles que iriam lutar as guerras, que iriam trabalhar para trazer o alimento e tudo mais. Então o casal, ele tinha a visão, primeiro, de ficar juntos para sempre, porque eles sabiam que a força dependia da união deles. Se eles se separassem, se eles se dividissem, imediatamente eles iriam fragmentar a tribo, a família, a clã, e assim trairia fraqueza, estaria expondo a família para os inimigos, né? Então eles lutavam, apesar de todas as diferenças, eles lutavam para ficar juntos. Você não via relacionamentos acabarem em divórcio no início, nos tempos antigos. Então, essa era a visão deles, essa era a meta deles. Vamos ficar juntos, nós vamos prosperar, nós vamos multiplicar, assim como Deus falou para Adão e Eva lá no início: olha, vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês vão ser fecundos, férteis, vocês vão crescer, em outras palavras, vocês vão prosperar. Então essa era a meta principal do casal. Quando o casal se juntava, eles tinham os planos de crescerem juntos. Ora, nós sabemos que hoje em dia não é o número de filhos que mostra a força, né? O número de filhos hoje já passa a ser uma preocupação maior do que necessariamente a prosperidade. Mas não deixa de ser verdadeiro que a força entre o casal, se eles estiverem alinhados, se eles estiverem juntos, então eles como casal poderão prosperar em todos os sentidos da palavra. Prosperar economicamente, né? Hoje em dia a maioria dos casais, os dois trabalham, então quer dizer, eles podem conseguir mais do que antes. Não quer dizer que é a norma, não quer dizer que os dois têm que trabalhar, mas hoje em dia a sociedade é normal. Então se os dois trabalham, ainda tem mais razão de prosperar juntos. Mas em muitos casos não é isso que tem acontecendo, como o mandamento anterior que a gente falou, que esse trabalhar juntos tem trazido um novo problema, que é querer separar o dinheiro, né? Em vez de juntar para ser forte e prosperar juntos, eles começam a dividir as forças. Então, se os dois trabalham juntos, eles têm razão e condição de prosperarem juntos economicamente. Eles têm condições de somar os talentos deles. Por exemplo, a Cristiane tem um conjunto de talentos muito específico, eu tenho os meus talentos, e nós procuramos combinar esses talentos juntamente, de forma que juntos nós valemos mais do que separados. Então, o casal tem que fazer essa harmonia, né, esse planejamento para que os dois prosperem em tudo no futuro como uma empresa. Agora, o que acontece muitas vezes, e é bem comum, é que um tem essa visão de crescer, de prosperar, e o outro não. E é muito frustrante para aquele que tem a visão de saber que ali do lado tem uma pessoa que tem potencial, que pode crescer, que pode fazer mais, ter mais, e aquela pessoa não consegue ver muito longe. Né? Então é muito frustrante para ele, porque é como se ele tivesse que carregar aquela pessoa. E como que os dois serão fortes se só um pensa assim? Né? Se o outro normalmente acomodado, é mais acomodado,
aceita o mínimo dos mínimos, né? Então, isso é muito frustrante. Talvez você, esposa, seja assim, ou você, marido, seja assim. Eu lembro que eu fui assim por um tempo também. Eu não vi em mim um potencial. Eu não vi em mim um potencial. Eu queria, nem que eu até tinha assim uma visão, mas eu sempre pensava que o Renato é que tinha condições, o Renato que podia fazer mais. E eu tinha que ficar lá atrás, carregando as bolsas, né? E isso me enfraquecia muito. Me enfraquecia muito, tanto é que muitas vezes eu queria conversar com o Renato e eu via que ele não conseguia e não se sentia vontade para falar comigo sobre coisas maiores, porque eu estava sempre lá atrás carregando as bolsas. Então, quando eu mudei essa maneira de me enxergar, ver que eu tenho potencial também, que eu posso estar ao lado dele, eu não preciso estar lá atrás, e eu comecei a trabalhar nisso, então eu vi que o Renato já queria saber da minha opinião, já conversava mais comigo sobre as coisas. Ele começou a me admirar, uma coisa que antes eu queria, mas eu não tinha. Por quê? Porque eu não tinha essa visão. A minha visão era toda para ele. Isso acontece muito, muito. Isso, né? É uma coisa que até gera traição, promove traição. Porque quando a pessoa que tem mais visão, a pessoa que tem mais... ela tem visão de crescer, de desenvolver, está casada com alguém que não tem, que é muito acomodado ou acomodada, essa pessoa, quando ela encontra alguém do sexo oposto, que já tem essa mesma visão que ele ou ela, então automaticamente cria uma conexão com aquela pessoa. E os pensamentos começam a vir, poxa, aquela pessoa, olha só, ela tem muito mais visão que a minha esposa, ele tem muito mais visão que o meu marido, poxa, ele tem mais assim vontade de crescer. Então aquilo começa a atrair a outra pessoa. Você vê que não é só aparência. Às vezes a mulher está preocupada que o marido está olhando para uma mulher bonita, e não é a beleza às vezes que atrai. O que é mais sexy numa pessoa, numa mulher, é a confiança dela, é a segurança dela, é a visão dela crescer, de ser alguém, é aquela firmeza que ela passa nas suas palavras, nos seus objetivos, na sua crença, na sua autoconfiança. Então, é muito importante você verificar isso. Se você não está ficando para trás, você não está acompanhando o passo do seu marido ou da sua esposa, é importante que vocês conversem sobre isso. Conversem sobre o que é a prosperidade para vocês, o que é o sucesso para vocês. Porque para uma pessoa o sucesso é ter uma casinha, uma pousada lá no interior da cidade, do estado. E para outro o sucesso é morar no exterior, é ter uma empresa, enfim. O que é o sucesso para vocês? Eu não estou querendo dizer que vocês vão pensar igual em tudo, vocês com certeza pensam diferente, mas vocês precisam encontrar o ponto em comum, em que ambos estão dispostos a trabalhar juntos para alcançar. E é importante também, aquele que tem a visão, ajudar aquele que não tem a visão. Porque aquela pessoa precisa acreditar nela mesma, precisa ver que ela merece mais, sabe? Então, se você ficar criticando, se você ficar comparando, não vai ajudar. Você tem que incentivar aquela pessoa a desenvolver os talentos dela, a ver as qualidades que ela tem. Isso é muito importante. Não é ficar só criticando, falando assim, por que você não estuda? Por que você não isso? Em vez de ficar criticando, você tem que achar os talentos que a pessoa já tem e começar a apreciar e elogiar o pouco que a pessoa já faz bem, para que ela desenvolva a autoconfiança. Normalmente, a pessoa que não tem muita visão, ela não tem muita confiança nela mesma. Então ela tende a se colocar para baixo. Mas você precisa então apontar os talentos, apontar as qualidades, para que essa pessoa passe a confiar mais nela mesma. Então você tem um papel importante em levantar a autoestima dessa pessoa. Veja o que Deus faz conosco. Perceba como que Deus trata do ser humano. Deus está sempre nos desafiando a ser melhor. Ele está sempre nos dizendo que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Ele está sempre nos orientando que Ele está conosco, que nós podemos ir mais além,
que nós podemos ser cabeça, que podemos ser grandes, que podemos conquistar muitas coisas, trazer honra para o nome dele. Deus sempre nos coloca para cima e nos desafia a ir mais longe. Essa é a vontade dele, e isso que ele espera desse relacionamento, desta aliança. Ele quer que a gente venha crescer, afinal ele é grande. Ele nos comprou, ele fez um pacto conosco, uma aliança conosco. Então ele espera que esse relacionamento venha prosperar também. E quando não prospera, Deus fica muito frustrado. Né? Quando a pessoa não acredita nela mesma, Deus fica frustrado, porque ele acredita nela. Então você precisa começar a desenvolver tanto como pessoa dentro do casamento e prosperar a empresa de vocês chamada casamento, como também prosperar como pessoa. Se você se julga alguém que é de Deus, que é cristão, então veja se Deus também não está infeliz com você, com o resultado da sua vida. Ele fez tanto por você, prometeu tantas coisas para você, mas você está aí satisfeito com pouco e trazendo talvez até vergonha para o nome dele com a vida que você leva. Pense bastante nisso daí, tá bom? Então, prosperarás juntos. Esse é o 18º mandamento.